Pastor Fernando Guilhem, apóstolo, venha para cá um pouquinho. Quantos aqui conhecem o apóstolo Fernando Guilhem? Olha só, o apóstolo Fernando é uma bênção para a nossa nação e para as nações da terra. Outro dia eu recebi um vídeo onde ele estava liberando uma palavra profética sobre a mudança de governo na Bolívia. Foi muita ousadia, muita graça de Deus para poder fazer o que ele fez, mas ele fez movido pelo Espírito. E eu pude ver o vídeo, ele falando da queda e do estabelecimento de um governo onde seria uma pessoa cristã. E hoje a pessoa que governa a Bolívia está à frente, ela é cristã. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque algumas coisas a nossa mente natural não compreende, não entende. Mas Deus usa os seus servos. E mesmo antes de que Deus faça alguma coisa na terra, Ele comunica aos seus servos, os profetas. E Deus tem levantado o apóstolo Fernando como um profeta na nossa nação, como um profeta nas nações da terra. O apóstolo, ele nasceu na Bolívia. Aleluia, eu vi um aleluia. Olha lá a boliviana lá, ó. Olha lá, é verdade, boliviana. Nasceu na Bolívia, veio para o Brasil abençoando a nossa nação, mas também tem abençoado a Bolívia. E hoje nós seremos ministrados e abençoados, desatados, com muita graça e ousadia que Deus tem dado a ele. Quando o recebe com alegria? Amém? Diga, apóstolo, bem-vindo. Bem-vindo. Deus que te abençoe. Ele é muito chique assim, ó. Ele humilha todo mundo, é brincadeira. Onde a gente compra esses negócios assim, Guilherme? Depois você me dá o endereço. Eu vou comprar para o Aldo, porque para mim não vai dar. Esse perfil assim, ó, é o estilo dele, o estilo do Aldo. Eu já sou senhorzinho assim. Deus que te abençoe, viu? Fica à vontade, tá? Toca fogo no mundo aqui. Obrigado. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Tem alguém aqui que acredita nisso? Tem alguém aqui que acredita nisso? Agora só está faltando uma coisa. Diga para a pessoa que está do seu lado: só está faltando uma coisa. Qual é essa coisa? Me pergunte qual. Você ter a atitude certa. Não adianta de nada você estar no lugar certo, no tempo certo, cercado pelas pessoas certas, se a tua atitude não é a atitude certa. Mas quando você está no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, e a tua atitude é a atitude certa, o poder sobrenatural de Deus se libera. E eu sinto fortemente que o Senhor vai fazer algo sobrenatural na tua vida hoje. Tem alguém recebendo? Abra por favor a palavra em 2 Samuel. Enquanto você procura, eu queria agradecer os apóstolos da casa por me permitir estar aqui com você. Eu sinto-me em casa cada vez que eu estou aqui. Eu tenho um amor muito grande por o apóstolo Edmilson, o apóstolo Marisa, e até pelo Aldo eu tenho um amor. E pelo que o Senhor está fazendo, tá? 2 Samuel 7. Vamos ler desde o verso 1, vamos ler um pouquinho, alguns versos. Verso 1 diz: e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que foste, e destruía os teus inimigos,
diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Esta é uma passagem muito interessante, na qual nós vemos que Davi teve uma ideia que nem mesmo Deus teve. Como assim? Davi teve uma ideia que nem mesmo Deus teve. Exatamente. Nesta passagem nós vemos que Davi começa a avaliar a situação da casa do Senhor, e ele faz uma comparação com a sua casa, e ele vê a condição da casa do Senhor, e ele teve uma ideia que Deus não teve, e você vai ver que Deus não teve essa ideia pelo que Deus fala nos versos seguintes. Davi teve a ideia de edificar uma casa ao Senhor, e quando ele tem essa ideia, o profeta diz: vai e faz segundo o que está no teu coração. E logo após, Deus envia novamente o profeta para falar com Davi. Não foi a ideia de Deus, foi a ideia de Davi. Davi teve a ideia de edificar uma casa para Deus, mas Deus gostou tanto da ideia que ele manda o profeta para falar com Davi e disse: agora você vai falar para Davi. E o profeta começa a falar de todo o contexto histórico através do qual Deus tinha posicionado Davi no trono. Mas o Senhor conclui dizendo o seguinte: porquanto eu não pedi nunca para ninguém que me edificasse uma casa de cedro, não pedi na antiguidade, não pedi às 12 tribos, não pedi a ninguém que me edificasse uma casa, mas você teve a ideia, Davi. Não foi a minha ideia, foi a tua ideia, mas eu comprei a tua ideia. E eu quero te dizer algo: quando você faz algo por mim que ninguém faz, eu faço algo por você que não faço por mais ninguém. Você disse que ia me edificar uma casa, agora eu quero te falar algo: quem vai edificar a tua casa sou eu. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando você faz algo por Deus que mais ninguém faz, Deus faz algo por você que não faz por mais ninguém. Deus não fez por mais ninguém o que ele fez por Davi, porque Davi teve uma ideia que nem mesmo Deus teve. Deus não teve a ideia da casa, foi Davi que teve a ideia da casa. E Deus disse: gostei da tua ideia. Você teve uma ideia que eu gostei, comprei a tua ideia, mas eu quero te dizer algo: eu não sou devedor de ninguém. Você quer me edificar uma casa? Agora, eu vou te mostrar algo. Quando alguém faz algo por mim, eu faço algo pela pessoa. E a partir daí, iniciou-se um ciclo da bênção geracional sobre a casa de Davi. Não foi que Deus edificou uma casa física para Davi, senão que Deus edificou o legado, a bênção geracional a partir da casa de Davi. Um legado que não teria fim. Já pensou? Uma bênção sem fim. Não era uma bênção por um tempo, não era uma bênção limitada, era uma bênção sem fim. Por que Deus fez isso por Davi? Porque mais ninguém teve a ideia de dizer para Deus: eu quero te edificar uma casa. Vamos contextualizar um pouco. Se alguém nesses dias dissesse: eu vou construir uma casa para Deus, como é que você olharia a pessoa? Está louco? Deus não precisa de casa. Mas Deus disse: eu gosto dele, eu gostei da ideia, e não só isso. Agora eu vou edificar a tua casa, eu vou edificar o teu legado, e eu vou perpetuar sobre a tua vida a bênção geracional. Erga suas mãos aí onde você está, porque Deus se prepara a perpetuar sobre a tua casa a bênção geracional, uma bênção sem fim, uma bênção sem limites. Eu disse: Deus se prepara a perpetuar a bênção geracional sobre a tua casa. A bênção geracional do Senhor vai esmagar toda a maldição que foi transferida sobre a tua vida, e o teu legado vai ser um legado de paz. A tua casa vai ser abençoada para sempre. Deus disse para Davi: eu vou edificar a tua casa, e não vai ter
não vai ter fim o que eu vou fazer com você. Agora, em março desse ano, eu tive a minha primeira filha. Deus me permitiu ser pai. Eu tive uma bebê muito linda. E um dia eu estava com a bebê nos meus braços, peguei ela era pequenininha. E eu comecei a sentir o amor do pai. Eu comecei a entender Deus como pai depois que eu passei a ser pai. E eu estava olhando para ela e eu comecei a ficar meio preocupado. A preocupação era como é que eu vou obter os recursos necessários para criar essa filha, para lhe dar o melhor, para que ela estudasse nas melhores escolas, fizesse a melhor faculdade. Até no casamento dela pensei. Ela tinha 2 meses e eu já estava pensando no casamento dela. Mas eu comecei a ficar preocupado, meio atribulado. Hoje, para criar um filho, segundo as estatísticas, é quase 2 milhões de reais. Eu disse, de onde que vai sair todo esse recurso? E comecei a ficar ansioso e Deus me interrompeu. O Espírito Santo me interrompeu e Ele colocou uma convicção. Não se preocupe com os recursos. Se ocupe de uma única coisa. Eu disse, qual é essa coisa? De que a minha bênção esteja sobre as suas gerações. Se ocupe em que a bênção geracional seja transferida, porque se eles têm a bênção, eles têm tudo. Mesmo eles tendo tudo o que poderiam ter, se eles não têm a bênção, eles não têm nada. E aquilo entrou como uma convicção, e depois disso eu comecei a pesquisar nas escrituras a respeito da bênção geracional, e me deparei com essa passagem, na qual Deus fala para Davi algo que não falou para mais ninguém. Você não vê na Bíblia Deus falando com mais alguém a respeito de perpetuar a bênção sem fim, para sempre, abençoar a casa de Davi para sempre. E foi aí que eu comecei a entender que quando nós fazemos algo por Deus que mais ninguém faz, Deus faz por nós algo que não faz por mais ninguém. Essa é uma noite na qual o Senhor quer estabelecer a bênção geracional sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, e um legado sem fim, um legado de paz, um legado de prosperidade, um legado de saúde. Lembre-se, quando você tem a bênção, você tem tudo. Não adianta ter tudo e não ter a bênção. Você não tem nada. Os recursos acabam da noite para o dia. A bênção se perpetua de geração em geração. E eu vim para te anunciar profeticamente que há algo que vai iniciar na tua vida e vai se perpetuar de geração em geração. Os teus filhos não vão passar as necessidades que você passou. Os teus netos não vão ter que passar pelos desafios que você passou, porque a bênção geracional, ela vai ser estabelecida sobre a tua vida. Quem aqui gostaria de caminhar na bênção geracional? Lembre-se, você tem que fazer algo por Deus que mais ninguém fez. Davi fez algo por ele, e nem fez, só pensou. Porque Davi não edifica a casa de Deus, mas ele pensou, a ideia estava dentro dele. E Deus disse, gostei da tua ideia, agora eu não sou devedor de ninguém. Quando você faz algo por mim que mais ninguém faz, eu faço algo por você que não faço por mais ninguém. E eu quero te mostrar nesta noite o efeito da bênção geracional, para você entender que quando Deus decide perpetuar a bênção geracional, não interessa o que os teus descendentes façam ou deixem de fazer. Quando a bênção se estabelece, não há nada, não há ninguém capaz de impedir que Deus perpetue esse legado. Vamos ver nas escrituras, vamos fazer uma linha no tempo. Quero que você pense numa linha do tempo. Davi recebe essa promessa. 56 anos depois de que Davi recebeu essa promessa, acontece algo com o filho de Davi, o sucessor, Salomão. Veja em 1 Reis 11, abra por favor 1 Reis 11, 56 anos depois. 1 Reis 11, nós vamos ler desde o verso 9. Diz, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor,
Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedesse e não guardasse a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém. Deus disse para Davi: tua casa será abençoada para sempre. Não vai ter limite, não vai ter fim a bênção que eu vou estabelecer sobre a tua casa. 56 anos depois de que Deus fala isso com Davi, acontece que um dos descendentes de Davi, Salomão, seu filho, ele faz o errado perante o Senhor. Ele erra e Deus se indigna com Salomão. Era para Deus ter removido a bênção da vida de Salomão, mas Deus tinha feito um pacto com Davi. Era para Deus ter removido o reino de Salomão, mas Deus tinha feito um pacto com Davi. E uma vez que Deus libera a bênção geracional, não interessa o que os descendentes façam ou deixem de fazer, a bênção não pode ser removida. Salomão errou, e errou da pior maneira. Deus se indignou com ele, mas você vai ver uma frase que se repete em toda a linha de tempo que nós vamos construir. A frase é: por amor de Davi. Deus diz para Salomão: eu estou indignado com você, era para eu remover o reino, mas por amor de Davi, eu não vou remover o reino. Agora, pense comigo um pouco. Como pais, nós não podemos garantir que os nossos filhos façam o certo perante o Senhor, sim ou não? Não tem ninguém, não tem nenhum pai que diga: eu garanti que meu filho faça o certo perante o Senhor, porque chega num momento em que eles têm livre arbítrio, têm a vontade própria, e eles são responsáveis pelas suas decisões. A vida é feita de escolhas. Eles podem escolher seguir nos caminhos do Senhor, como não seguir nos caminhos do Senhor. Mas quando a bênção geracional está sobre uma casa, não interessa as decisões que eles tomem, o que interessa é que Deus já prometeu algo e Ele vai cumpri-lo. Salomão fez o errado, mas Deus não removeu a bênção geracional. Erga suas mãos aí onde você está. Não importa o que teus filhos façam ou deixem de fazer, se a partir de você iniciar a bênção geracional, ela não vai ser removida. Deus não vai remover a sua bênção por amor a você, porque quando você faz algo por Deus que ninguém faz, Deus faz algo por você que não faz por mais ninguém. Deus fez algo por Davi que não fez por mais ninguém. Salomão não merecia a bênção geracional, mas Deus não removeu a bênção geracional. Eu não sei como vai ser o futuro dos teus filhos, mas eu sei de uma coisa, que se a bênção geracional está sobre a tua casa, mesmo eles errando, a misericórdia do Senhor vai estar sobre eles. Mesmo eles errando, a bênção geracional vai continuar sobre a vida deles. Mesmo eles não merecendo, a bênção geracional vai se perpetuar na vida deles. 56 anos. Talvez você pense e diga: mas eu consigo viver ainda mais 56 anos para tentar garantir que os meus filhos façam o certo perante o Senhor. Vamos avançar na linha do tempo. 89 anos depois que Deus falou com Davi. Abra, por favor, 1 Reis 15. E diga para a pessoa que está do seu lado: a bênção geracional esmaga a maldição geracional. 1 Reis 15, vamos desde o verso 3. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando a estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os seus dias da sua vida, senão no caso de Urias o heteu. 89 anos. Aqui nós temos um outro descendente de Davi, chamado Abias. E esse, a diferença de Salomão, fez algo ainda pior. Deus se indignou com Salomão porque ele fez o que era errado perante ele. Mas esse aqui, 89 anos,
ele pecou em todos, a Bíblia diz em todos os pecados, e não andou como Davi, seu pai, andara perante o Senhor. Contudo, você vai ver novamente a frase: por amor de Davi, Deus não removeu a bênção geracional na vida de Abias. Errou em todos os pecados, mas a bênção geracional não foi removida por amor de Davi. 89 anos depois, a bênção continuava sobre a casa de Davi. Eu não sei se você consiga viver mais 89 anos, mas eu sei de uma coisa: que se você perpetuar a bênção geracional, mesmo você estando vivo ou não, mesmo os teus descendentes errando, até da pior maneira, a bênção geracional não vai ser removida da tua linhagem. Abias errou em todos os pecados, pecou da pior maneira, mas Deus disse: por amor de Davi, eu não vou remover a bênção geracional, e deu estabilidade a Jerusalém. Não era para ter estabilidade, porque tinha pecado com todos os pecados, era para ele ser punido, era para ele ser julgado, mas o Senhor tinha uma aliança com Davi. Deus tinha falado algo para Davi: eu vou edificar a tua casa, e a tua casa vai ser abençoada para sempre. Abias errou 89 anos depois de Davi, e Deus não removeu a lâmpada sobre ele, nem sobre Jerusalém, e deu ainda estabilidade, porque quando você faz algo por Deus, que mais ninguém faz, Deus faz algo por você que Ele não faz por mais ninguém. Erga suas mãos, porque não interessa se teus filhos erram, mesmo se eles errarem nos piores erros, você vai garantir para eles que eles andem na bênção geracional. Mesmo se os teus netos errarem, a bênção geracional não vai ser removida por amor de você, porque quando você faz algo por Deus que mais ninguém faz, Deus faz algo por você que não faz por mais ninguém. Quem está acreditando nisso, diga amém. Talvez você pense assim: 89 anos eu consigo ainda viver. Então vamos na linha do tempo. 156 anos. Abra, por favor, em 2 Reis 8. 156, com certeza você não consegue. Eu não é? Sim ou não? Não consegue. Mesmo querendo, não dá. Mas se você não estiver presente, mas a bênção estiver na tua casa, mesmo você não estando presente, teus filhos vão caminhar no legado de paz, de prosperidade, de saúde. Veja o que acontece. Vamos ler desde o verso 18, 2 Reis 8, 18. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Veja aqui, nós temos o reinado de Jeorão, um dos descendentes de Davi, 156 anos desde que Deus promete abençoar a casa de Davi para sempre. 156 anos, e nós vemos aqui alguém que casou errado. Uma das coisas que eu acredito que todo pai se preocupa com os filhos é deles casarem certo. Sim ou não? Quem aqui é pai? Todos nós, como pais, queremos que os nossos filhos casem com a pessoa certa. Agora, veja que aqui Jeorão casou com a pessoa errada. Casou com a filha de Jezabel. Não era para ele ter paz, não era para ele ter tranquilidade, não era para ele ter prosperidade. Sim ou não? Não era. Mas por amor de Davi, novamente você vê a frase: por amor de Davi, Deus deu uma lâmpada para ele e para seus filhos. Você não tem como garantir que seus filhos casem certo, mas você tem como garantir que
a bênção geracional esteja sobre eles, e que mesmo se eles não casarem certo, a bênção do Senhor não se afaste da vida deles. Eu quero profetizar sobre a tua vida que as tuas gerações vão caminhar na bênção geracional. Eu quero profetizar sobre a tua vida que as tuas gerações vão viver esse plano multigeracional que Deus tem para você. E eu quero profetizar que os teus filhos vão chegar muito mais longe do que você chegou. Os teus filhos não vão ser limitados pelo que você foi limitado. Os teus filhos não vão ter que pescar na lagoa. Os teus filhos vão ser donos da lagoa. Tem alguém recebendo isso? Teus filhos não vão ter que pescar na lagoa, eles vão ser donos da lagoa, porque um legado de prosperidade, um legado de saúde, um legado de riqueza, um legado de honra vai alcançá-los, mesmo sem eles merecendo, mesmo eles errando, mesmo eles fazendo as coisas que não são certas, até mesmo se eles casarem errados, a bênção geracional vai permanecer sobre a tua casa, porque assim aconteceu com Davi. Nós vemos que Deus disse: por amor de Davi, era para eu punir eles, mas por amor de Davi eu vou continuar abençoando eles. Deus vai abençoar os teus filhos, Deus vai abençoar as tuas gerações vão ser abençoadas para sempre, a tua casa vai viver debaixo da bênção geracional. Só se alguém estiver acreditando de verdade, por favor, reaja aí no seu lugar. Só se de verdade você acredita que a bênção não vai acabar na tua vida, senão que vai ser transferida aos teus filhos, aos teus netos, bisnetos, e assim sucessivamente nas tuas gerações, por favor, se expresse. Diga para a pessoa que está do seu lado: a bênção geracional não vai ser removida da tua casa. Vamos na linha do tempo, 156 anos, já pensou o poder da bênção geracional? 156 anos são 4 gerações. Se você é pai, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, teus tataranetos vão continuar debaixo da bênção geracional, mesmo você não existindo. A bênção geracional vai alcançar eles. Mas não finaliza aí. 284 anos, segundo Reis 19. Segundo Reis 19. Vamos ler desde o verso 33. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarecer, seus filhos o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate e Esar-Adom. Seu filho reinou em seu lugar. Aqui nós vemos que 284 anos depois de que Deus prometera a Davi que o abençoaria a sua casa, algo acontece com Ezequias. Se você vê e lê a história de Ezequias, a diferença de Salomão, a diferença de Abias, a diferença de Jeorão, ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas o Senhor deixa claro para ele que não é por ele ter feito o que era reto perante o Senhor que a bênção continuaria, senão por amor de Davi. A cidade é sitiada, é cercada. Um rei perverso, Senaqueribe, ameaça a cidade e Deus faz algo por amor de Davi. Não foi por Ezequias, foi por amor de Davi. Que o que Deus fez? Deus enviou um anjo, um anjo, que numa noite acabou com 185.000 do exército inimigo. Um anjo, já pensou? Um só anjo. E não apenas isso, senão que deu uma vitória sem precedentes para Ezequias. Mas não foi por causa de Ezequias, foi por amor de Davi. Erga suas mãos, porque você não sabe as batalhas que teus filhos vão
livrar, mas você pode ter certeza de algo: mesmo quando eles estiverem cercados, mesmo quando as circunstâncias parecerem adversas para eles, mesmo quando tudo conspirar contra eles, Deus vai enviar os seus anjos para batalhar em favor deles. Eu disse, Deus vai enviar os seus anjos para batalhar em favor dos teus filhos. E mesmo na circunstância mais escura, mais difícil, mesmo com as ameaças mais intensas do inferno, mesmo com as sentenças mais fortes do inferno, a sentença do inferno não vai prevalecer contra o decreto do céu, porque eles vão ser abençoados, eles vão ter livramentos. O Senhor vai enviar os seus anjos para livrá-los por amor de você. Por isso é que você tem que se ocupar em estabelecer a bênção geracional sobre as suas gerações. 284 anos você não vai estar aqui na terra, você não tem como garantir que seus descendentes sejam vitoriosos, mas quando você estabelece a aliança com o Senhor e Ele libera a bênção geracional, você tem como viver algo que as pessoas não conseguem entender. Como que você entende o amor que Deus tinha por Davi, que mesmo não merecendo os seus descendentes, ou até mesmo merecendo, como era o caso de Ezequias, ele disse, por amor de Davi eu vou livrar. Numa noite ele trouxe um grande livramento. Erga suas mãos, teus filhos vão ter grandes livramentos. Não haverá inimigo capaz. Não haverá inimigo capaz de resistir aos teus filhos. Não haverá enfermidade capaz de matar os teus filhos. Não haverá acidente. Não haverá nenhum tipo de circunstância. Deus vai enviar os seus anjos, porque a bênção geracional vai permanecer sobre a tua casa. E se você acredita nessa promessa, por favor, se expresse. Se você acredita nisso, por favor, dá um aplauso forte ao Senhor. Se você acredita que seus filhos vão ter livramentos do Senhor, mesmo você não estando vivo, por favor, se manifeste. 284 anos Deus deu um grande livramento, mas não finaliza aí. Quer continuar? Quem quer continuar? 300 anos. O mesmo rei Ezequias, 2 Reis 20, no verso 5. Vamos ler desde o verso 1, para você entender. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade, porque você fez o reto. Diz assim? Porque você andou com interesse de coração, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Quando a bênção geracional vem sobre uma casa, não importa, não interessa o que os descendentes façam, a bênção prevalece. Salomão fez o errado, Abias fez o errado, Joram fez o errado, mas a bênção não se afastou da casa deles. Ezequias fez o certo, serviu a Deus com integridade, serviu a Deus com interesse de coração, mas Deus disse para ele, porque ele reclama e ele diz: Senhor, eu te servi com interesse de coração, com fidelidade. Deus disse para o profeta aí: volta, profeta, eu quero que ele entenda algo, não é pelo que ele faz ou deixa de fazer, é por amor de mim e por amor de Davi, seu servo. E veja o que aconteceu. Deus deu um livramento, mas não apenas isso, Deus prolongou a vida dele e o curou. Erga suas mãos, porque teus filhos, mesmo se eles tiverem alguma doença, Deus vai curá-los de maneira sobrenatural. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle. Era uma enfermidade mortal. Ele estava
enfermo de uma enfermidade mortal, doente. E ele disse: eu te servi com interesse de coração. Deus disse: eu quero que você entenda algo, não é pelo que você faz, é pelo que eu prometi que eu faria para Davi. E Deus curou ele. Deus vai curar as pessoas na tua linhagem, se elas tiverem alguma enfermidade, mas Deus vai livrá-las das enfermidades. Deus vai livrá-las do que lhes era mortal. Ele vai enviar a sua palavra e vai livrar as tuas gerações de tudo aquilo que poderia afetar a saúde delas. Quando a bênção geracional está sobre uma casa, Deus traz livramentos, mas também Deus perpetua a saúde. Ezequias não apenas foi curado, senão que Deus prolongou 15 anos de vida. Erga as suas mãos que eu vou profetizar sobre a tua vida. Provérbios 3,16 sobre a tua casa. Provérbios 3,16 fala de 3 atributos do Senhor bem específicos: riquezas, honra e longa vida. Riquezas e honra e o alongar-se da vida. Erga as suas mãos, porque as tuas gerações vão caminhar em riqueza, vão caminhar em honra, vão caminhar em prosperidade, mas também Deus vai alongar os seus dias, e não apenas vai lhes dar muitos dias, senão que vai dar muita vida em cada um desses dias, vida com propósito. Teus descendentes vão cumprir o propósito do Senhor. E se há alguém aqui acreditando que a bênção geracional está prestes a se manifestar sobre a sua vida, por favor, se expresse aí onde você está. Só se você acredita que o Senhor está prestes a perpetuar algo que você não teria controle, não teria como fazer na sua humanidade, porque nós não temos controle sobre os nossos descendentes. Às vezes pensamos que temos, nós não temos, mas a bênção geracional pode alcançá-los, fazendo o errado, casando errado, fazendo o certo, andando em interesse de coração. O importante é que a bênção não vai se afastar da vida deles. Quem aqui quer que Deus perpetue a bênção sobre a sua casa? E como é que se faz então para que Deus perpetue a bênção sobre a minha casa? Porque essa é a pergunta, né? Você já viu o efeito da bênção, mas como é que Davi conseguiu isso? Quando você faz algo por Deus que mais ninguém faz, Deus faz algo por você que não faz por mais ninguém. Fique em pé no seu lugar. Quando eu entendi isso, eu disse: Pai, hoje não tem como te edificar uma casa, porque o Senhor habita na eternidade, mas tem sim como edificar tua casa, que é a tua igreja. E eu fiz um pacto com o Senhor a partir daquele dia. Disse: eu vou fazer o que mais ninguém faz. Eu vou ficar atento para ver o que eu posso fazer pela tua casa, para eu contribuir no que ninguém quer contribuir. E a partir de então, eu senti que Deus se agradou de mim. Minha filha tem 9 meses hoje. Onde ela vai, ela ganha presentes. Não tem lugar que ela chegue que não ganhe presentes. Tem uma graça de Deus. Mas foi porque um dia eu disse para o Senhor: eu vou fazer pelo Senhor o que ninguém quer fazer. Agora, queridos, quando você ora, o benefício não é para Deus, é para você. Quando você jejua, o benefício não é para Deus, é para você. Há uma única coisa, que quando você faz, o benefício não é para você, e é para a casa de Deus. E é quando você contribui na sua casa. Eu ouvi rapidamente do plano de expansão que Deus colocou na vida, no coração do apóstolo Edmilson, para vocês como casa. Se você entender essa palavra, você vai se tornar um dos maiores financiadores dessa expansão. Por quê? Porque você entende algo. Quando você faz algo por Deus que mais ninguém faz, Deus faz algo por você que Ele não faz por mais ninguém. Tudo que Davi fez foi dizer para Deus: eu quero construir algo para você.
Ele pensou isso e Deus se agradou tanto e disse: eu não tive essa ideia, nunca pedi uma casa, mas Davi, agora eu vou te falar algo. Quando você faz algo por mim que mais ninguém fez, eu faço algo por você que não faço por mais ninguém. Lucas 1 diz que Jesus se assentou no trono de Davi, porque não finaliza nesses 300 anos. A bênção continuou viajando de geração em geração. Em Lucas 1, vou ler no verso 31. Olha só como Davi se tornou tão relevante para a história só por uma coisa. Ele fez algo por Deus que ninguém pensou. Por que ninguém pensou isso? Por que ninguém teve essa ideia? Nem Deus. Não foi ideia de Deus, foi ideia de Davi. Porque Davi entendia que Deus não é devedor de ninguém. Veja aí Lucas 1:31. Gerações e gerações depois, diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Por que não diz o trono de Jeremias? Por que não diz o trono de Abraão? Abraão foi o pai da fé. Por que não fala disso? Por que diz o trono de Davi? Porque Deus foi tão afim com Davi, porque ele quis fazer algo por Deus, que até era uma ideia louca. Já pensou? Construir uma casa para Deus morar. Vem morar na minha casa. E Deus disse: eu gostei tanto, esse aqui fez algo por mim que ninguém fez, e eu vou fazer algo por ele que não vou fazer por mais ninguém. Jesus não se assentou no trono de Jacó, no trono de Abraão, no trono de Jeremias ou algum dos profetas. Se assentou no trono de Davi. O trono de Davi não tem fim. Jesus foi chamado de filho de Davi. Essa é uma noite especial, e eu vim com essa convicção de que Deus quer fazer algo pelas tuas gerações. Quando você faz algo por Deus, Deus não fica te devendo. Vocês viram os testemunhos do que Deus fez a partir de uma semeadura, uma semente. Mas essa é uma noite especial. Deus quer liberar algo que vai atingir as tuas gerações. Você não tem como garantir a prosperidade das suas gerações. Não tem. Mesmo se você é multimilionário, se você entrega só a fortuna para teus filhos podem gastar ela assim, como já se viu tantas vezes. Mas quando eles têm a bênção é inesgotável. E Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Não adianta ficar rico apenas. Tem muita gente rica cheia de dores, doentes, atormentados, perseguidos, assombrados, não confiam em ninguém. Não adianta ficar rico, mas a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Você vai enriquecer, tuas gerações vão enriquecer sem dores. E essa palavra sem dores é interessante, porque no original fala sem trabalho duro, ou seja, teus filhos não vão ter que trabalhar tão duro quanto você trabalhou, e eles vão prosperar, eles vão enriquecer.